Olá, amigos e amigas do Frontcast. Eu sou Edgares Manioto e quero conversar com vocês sobre Ruanda e o Congo e os últimos embates que estão ocorrendo ali dentro do Congo entre as Forças Armadas do Congo e um grupo guerrilheiro Tutsi que provavelmente tem ligações com o governo de Ruanda. Vamos lá, então? Bom, pessoal, como vocês sabem, o Congo faz parte daquele grupo de países falidos, né, de países cuja a organização do Estado não chega a todos os cantos do país, aonde as forças armadas e as forças policiais não conseguem garantir a segurança plena em todos os lugares. Países como a Líbia, países como a Síria, a Somália, o Congo. Então, esses países que são estados falidos, né? São estados que não conseguem gestar a segurança e outros serviços públicos dentro do próprio estado. Já Ruanda, ali vizinho do Congo, um país bem pequeno comparado ao Congo, é um país que teve uma guerra civil ali nos anos 90. Inclusive, eu me lembro muito bem na época de acompanhar as reportagens sobre a Guerra Civil de Ruanda, onde os Hutus provocaram um massacre contra os Tutsis, e foi um massacre, um genocídio, né? Esse genocídio foi provocado a golpes de facões, e na época eu lembro que os jornais eles estampavam as revistas aquele monte de corpos, né? Aquela cena pavorosa de pessoas que tinham sido mutiladas a facãozada, porque eles não estavam usando armas ultramodernas, então foi tudo travado com facões. Aquilo era pavoroso olhar aquelas imagens. E, e, e Ruanda conseguiu, nos últimos anos, ter uma recuperação econômica e se estabelecer ali como um dos países que tem obtido maior sucesso econômico e de desenvolvimento dentro da África. Mas é uma ditadura. Daqueles países onde o presidente, entre aspas, ganha todas as eleições, né? Logicamente que tem eleições infindáveis, e o presidente ganha todas as eleições sempre com 90% ou mais do eleitorado votando nele. Então, é uma ditadura, só que tem obtido um grande sucesso econômico, o que acaba fazendo com que a ditadura permaneça mais ainda, né, por causa disso. Bom, Ruanda tem ganhado muito dinheiro, uma que ela tem recebido justamente pelo progresso que está tendo, recebe muito auxílio econômico, mas também tem ganhado muito dinheiro exportando minérios. Inclusive alguns minérios que não existem em Ruanda. Mas como? Justamente porque esses minérios provavelmente vêm do Congo e atravessam por Ruanda e depois são vendidos. Ali você tem minérios como tântalo, o ouro, o coltan, são minérios que super importantes para o desenvolvimento, para a fabricação de smartphones e, portanto, então, minérios absolutamente cobiçados. E o ouro sempre tem validade, né? O ouro sempre obtém alguma, você sempre consegue recursos com o ouro, né? O ouro nunca perde valor. Bom, Ruanda atualmente é governado pelo Kagame, que é um presidente Tutsi, apesar dos Tutsis serem minorias em relação aos Hutus. Só que existem também Tutsis no Congo, que assim como existem Hutus em Ruanda, em Burundi e no Congo.
A gente sabe, pela história da África, que os países africanos eles foram divididos de acordo com o colonialismo europeu. Então, os países de hoje da África, eles não são resultados de um processo sócio-histórico exclusivamente africano. Eles são resultados de um processo histórico e político derivado do imperialismo europeu do século XIX e XX. Portanto, quando esses países ficaram independentes, eles ficaram independentes mantendo as fronteiras que tinham sido desenhadas pelos europeus. Então, uma mesma etnia pode estar presente em 2, 3 países, sendo maioria num país, minoria no outro. E isso é justamente o que gera tantos conflitos na África. Para defender os Tutsis que estão dentro do Congo, foi fundado um grupo guerrilheiro chamado M23. Esse grupo que opera ali desde de 2009, 2010, esse grupo é um grupo majoritariamente de Tutsis e que estão operando dentro do Zaire. Esse grupo ele tinha como missão defender os Tutsis de membros da FDLR, que foi o grupo responsável pelo genocídio em Ruanda. Então, de acordo com esse grupo, como existem ainda remanescentes daqueles que provocaram o genocídio em Ruanda contra os Tutsis, eles lutariam contra esses remanescentes do Hutus que ainda tem ali no Congo. Eles são chefiados pelo general Sultani Makenga, que então é o líder deles. Olha, o que provavelmente ocorre ali? Esse grupo, o M23, controla algumas minas ali dentro, controla algumas minas, e ele faz, então eles pegam os minérios e exportam via Ruanda e não via o próprio Congo, entre os quais eles controlam a mina de Rubaia, que é da onde é extraída o coltan, e só essa mina gera $800 mil de receita para o M23 por mês. Agora, entretanto, esse conflito ele teve, né, uma maior intensidade, porque este grupo conquistou a cidade de Goma, que é uma cidade que fica perto da fronteira com Ruanda e que tem cerca de 2 milhões de habitantes, e é justamente onde tem o maior número de minas de tântalo e coltan em volta dela. E esse grupo, então, conquistou esta cidade. O governo do Congo acusa que soldados ruandenses participaram ajudando este grupo, mas eles então conseguiram conquistar esta cidade e os territórios ali em torno. O que isso está gerando? A possibilidade de um confronto entre Ruanda e Congo, apesar de serem países com dimensões muito diferentes um do outro. Ruanda, por exemplo, tem 26.338 km², enquanto o Congo tem 2.344.858 km². Então, o Congo é imenso perto de Ruanda. É tipo você colocar aqui Uruguai e Brasil. A diferença entre os dois países aí. A Ruanda tem 13 milhões de habitantes, o Congo tem 95 milhões, e Ruanda tem um PIB de 25 bilhões e o Congo um PIB de 77 bilhões. E há a possibilidade de um confronto entre esses países. Ruanda tem feito toda uma operação para expandir a sua influência em torno, fazendo alianças, inclusive militares, com Moçambique, com Benin, com a República Centro-Africana, querendo aumentar seu poder. E é claro que Ruanda
tendo conseguido se desenvolver. Do lado dela tem um imenso território rico em minas, mas totalmente caótico, parte de um estado que está falido e que não consegue controlar esse território e que é habitado por Tuts, que é uma minoria étnica, mas que é a minoria étnica que controla Ruanda. Ruanda certamente está querendo então incorporar novos territórios. Essa é a acusação que o Congo tem feito, que eles estão querendo incorporar novos territórios. Não é uma acusação de todo impossível. Afinal, nós estamos vendo aí que as guerras por territórios de países querendo conquistar e aumentar os seus territórios voltaram e estão voltando a acontecer. Você tem a Rússia na guerra com a Ucrânia, só que ali inverte, né? A Rússia é um gigante, a Ucrânia é menor, aqui é o contrário, né? Ruanda é pequenininho e o Reino maior. Você tem inclusive os próprios Estados Unidos o tempo todo falando em expandir, que é o Canadá como 51º estado, quer invadir o Panamá, quer comprar a Groenlândia, invadir a Groenlândia. Então, assim, se países grandes como a Rússia e os Estados Unidos, países que sustentavam, né, a ordem internacional, o direito internacional, não voltaram a essa questão de conquista de territórios, isso vai abrir a porteira para a volta de guerras por conquista de territórios. Vocês podem ter certeza disso, e já está acontecendo. Israel está ali também se expandindo no sul da Síria. Então, as guerras por conquistas de territórios estão aí novamente. Serve de alerta também para nós aqui, a nossa Amazônia. O Brasil tem que ficar alerta sobre isso também. Bom, a África do Sul também teve ali a sua contenda, né? Por quê? Porque existe uma missão da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral na República Democrática do Congo, e a África do Sul acusa essas tropas ruandenses, junto com as tropas do M23, de terem matado 13 soldados da África do Sul enquanto realizava essa operação em Goma. A África do Sul pediu explicações, mas o presidente de Ruanda, ele não voltou atrás, ele disse que estaria preparado para enfrentar a África do Sul também, se fosse o caso. Então, é nesse pé que está o novo conflito que começa ali na África, na África subsaariana, que também ali pode envolver outros países. Você tem Uganda ali também. Então, pessoal, é esperar por novas informações, esperar por novas notícias, para a gente analisar se esse conflito vai se estender, se Ruanda vai realmente tentar conquistar diretamente algum território, incorporar novos territórios. Ruanda sendo um país que está se desenvolvendo muito, sendo um país que conseguiu se organizar, reestruturar suas forças armadas, é muito possível que, vendo ali toda aquela desordem num país falido como o Congo do lado, possa pensar em incorporar algum território ao seu próprio território. Mas isso não pode ser descontextualizado do momento geopolítico que nós vivemos. No momento em que países grandes como a Rússia estendem seu território para dentro da Ucrânia, em que Israel faz a mesma coisa no sul da Síria, em que a Turquia, muito provavelmente, vai fazer no norte da Síria, no tempo em que os Estados Unidos, o país onde a ordem, gostamos ou não, mas em que a ordem internacional esteve ali desde a Segunda Guerra Mundial, quem sustentava a nova ordem internacional, está agora retomando características do antigo imperialismo de conquista de território, querendo invadir um canal de um país muito menor, falando em incorporar um país vizinho, falando em invadir o outro país vizinho, querendo dominar a Groenlândia. Então tudo isso nos retorna aí a
a uma nova geopolítica que está cada vez muito mais parecida com a geopolítica não do século XX, da segunda metade do século XX, mas do século XXI. Não a geopolítica que estava dominada pela ideologia, pelo confronto entre duas grandes ideologias, mas uma geopolítica onde estados nacionais, a partir de seus próprios interesses, podem inclusive invadir outros estados para conquistar novos territórios. É isso aí, pessoal. Gostou do vídeo? Deixa o like. Faça o seu comentário. Aperte o sininho para receber novos vídeos. E acompanhe as novas questões geopolítica, defesa, história militar aqui no Frontcast. Até o próximo vídeo.